Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal IPAE Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Eu sou o Wendel e hoje estamos aqui com ele, Daniel Rovenal, seminarista da nossa igreja. Daniel. Olá, Wendel, todos nossos internautas, eu não sei se essa é a palavra ainda, se é uma palavra antiga, né? Todos os que assistem ao nosso canal, vai ser um privilégio estar nesse programa tão querido para mim. Certo. Daniel, você não vem aqui desde janeiro, se eu não me engano. Rapaz, tanto tempo assim? Vai quase um janeiro. ano já, hein? Eu fui olhar a playlist, né? Ixi, eu bati aqui. Fui olhar a playlist do canal. Acho que é que o Daniel já ficou aqui tanto tempo, né? Fazendo conteúdo para esse programa. Aí, desde janeiro, você entra aqui. E eu mesmo nunca te entrevistei, tivemos uma conversa. É verdade, né? Primeira vez, então, a né? primeira. Eu acho que a última foi o Eric, falando de seminaristas e tal, né? Isso, em janeiro. Ok. Privilégio estar aqui, bater esse papo, e eu espero que seja edificante para toda a igreja e que tudo redunde na glória do nosso Senhor. Amém. É o nosso objetivo aí. Tudo bem, gente. Vocês já viram qual é o tema desse vídeo? Será sobre uma nova reforma nos dias de hoje. A gente ainda vai pensar no título bonitinho, certinho. Então, Daniel, já quero te fazer a primeira pergunta. Sobre, já de cara, precisamos de uma reforma em nossos dias? Ok. Quando a gente fala de reforma, é bom situar. É uma reforma religiosa, no caso, né? Isso que eu ia dizer. Você acha que, para quem está vendo o vídeo agora, precisa saber o que é a reforma protestante antes de nossa conversa? Sim, é muito importante, porque se você for olhar o escopo do cenário brasileiro como um todo, a gente nunca pode esquecer que a igreja não está numa área isolada de uma cidade, ou de um bairro, de uma cidade, de um município, de um estado, de um país. Então, se você olhar um entorno, precisamos de uma reforma política, uma reforma social, moral, tributária e assim por diante, todos os lados. Mas eu entendo que não me compete falar desses tipos de reforma. O assunto nosso aqui é se nós precisamos de uma reforma na área religiosa, como aconteceu na reforma protestante, por exemplo. Eu acredito que sim. Sim, eu explico por quê. Sim, precisamos reformar a igreja. Exatamente. Precisamos urgentemente. Pegue os martelos, suas teses. Agora contra os meios, né? Contra os meios. Veja, quando você olha para a igreja, por evangelicalismo brasileiro, você tem alguns pilares. Eu cito aqui 3 pilares, talvez, que eu me lembro, que dá para estudar esse assunto. O primeiro pilar é o teológico. Como que está a teologia da igreja brasileira? Quando a gente vê os denominados evangélicos, aqueles que dominam as televisões e até mesmo as redes sociais, o que tem sido pregado? Há autores que vão dizer que, por exemplo, que a pregação pura e simples do evangelho, a pregação expositiva da palavra, tem cada vez mais, Wendel, se apequenado. E parece que os pregadores expositivos, aqueles que querem explicar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem firulas, sem invenções humanas, cada vez mais eles estão numa ilha, cercados por ondas da pós-modernidade ou da contemporaneidade, das ideologias, das invenções e tudo mais. Então, o que você tem hoje é a ascensão da teologia do coach, por exemplo, que vão dizer aí, os estudiosos da área, que é uma outra onda, ou uma vertente da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não encanta mais os jovens. O que encanta? Uma teologia psicologizada, onde você ainda pode alcançar objetivos, mas por meio de você. E esses objetivos podem ser financeiros, mas não necessariamente só financeiros. São objetivos na área emocional, por exemplo. Você vai ter muitos sermões com os seguintes títulos. Livre-se de amizades tóxicas, por exemplo. Destrave sua mente. O empreendedorismo cristão, e assim por diante. E o que você vai ter? O esvaziamento da palavra da cruz e o antropocentrismo crescente, ou seja, o homem no centro. Então, há uma crise teológica. Aí você pergunta, ainda bem que a presbiteriana está livre disso, né? Será? Aí fazendo um questionamento no nosso arraial, né? Será mesmo que a IPB
tem uma teologia uniforme? Lembre-se, eu sou presbiteriano, eu acho que a IPB é a igreja mais séria das igrejas brasileiras, uma das mais sérias, não há, mas uma das mais sérias, e que eu concordo com seus símbolos de fé, é, manuais e tudo mais. Mas você vê, às vezes, membros que se denominam presbiterianos que não tem nada a ver com o presbiterianismo, sabe? E eles não veem conflito nisso. Então, é importante que nós tenhamos uma reforma a começar na teologia. Há membros, por exemplo, pastores, seminaristas, presbíteros, etc., que falam que são presbiterianos, mas por vezes não veem problema nenhum na teologia da prosperidade ou na teologia do coach, por exemplo, em doutrinas como livre-arbítrio. Abraçam tudo. E são tudo a mesma coisa para eles. É como se fosse um buffet, service, e você pega um pouquinho do Augusto Nicodemos, um pouquinho do Edir Macedo, um pouquinho do, sabe, do RR, um pouquinho do pentecostalismo, você junta tudo e leva para casa. Falta essa consistência, sabe? De cima até baixo. A começar do nosso arraial e para todas as igrejas do evangelicalismo. Acho que a teologia passa por esse momento triste. Ao ponto de hoje, como o autor sabiamente disse, o Michael Horton, o empreendedor cristão, aquele pastor que é empreendedor, que fala da teologia do coaching, faz a igreja inchar, ele é visto como herói. E o pastor que tem o perfil do profeta bíblico, ele é visto como vilão. Então, a começar na teologia. As outras duas são fáceis, né? A questão litúrgica, há uma crise litúrgica, isso é incontestável. Posso voltar Por favor. um pouco antes nesse? Você falou sobre você vê vários líderes de movimentos, digamos assim, e você pegar um pouco de cada. Isso aí, pensando em alguém que está pensando em debater essa ideia. Não dá para você falar, mas a gente não tem que analisar tudo e reter o que é bom? Então, eu vou ver um pouco de cada e vou reter aquilo que é bom, e aí eu fico com o melhor de cada um. Algo assim. Eu desconfio muito da peneira de pessoas que falam isso, sabe? Vamos lá. Um falso profeta pode dizer verdade? Acho que pode. Pode. Para Schaeffer vai dizer que é impossível você viver 100% na mentira no mundo de Deus. Ok. Então ele pode dizer verdade, certo? Você vai ter que pensar, você vai ter que reter, vai ser difícil, mas você pode reter alguma coisa, ok. Essa verdade que você reteve, ela não seria facilmente encontrada em pastores fiéis? A resposta é sim, é óbvio. Então por que ir para o lixão? Sabe? Por que ir para a sucata? Para tentar achar uma flor? Então, eu temo que não é só isso. Uma pessoa que ouve falsos profetas tem mais problema aí. Do que, não, eu sou paz e amor, eu ouço todo mundo. Veja, Wayne, o nosso tempo é escasso. A palavra de Deus diz que nós devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Você, por exemplo, você é um menino que estuda, está se preparando aí, quem sabe, para o noivado, você tem trabalhos na igreja e tudo mais, você sabe, a vida é corrida, certo? Você tem pouco tempo para ouvir sermões que não sejam dos seus pastores. É possível ouvir. Nesse pouco tempo que você tem entre ler a Bíblia, ler um livro bom, fazer trabalho na faculdade, da igreja e ouvir sermões de outros pastores, você vai perder seu tempo com falsos mestres. Não tem sentido. Né? E fora disso, você vai ter Paulo, Pedro, João dizendo, cuidado com os falsos mestres. Eles vêm com uma aparência de bondade, eles vão te manipulando, é ruína. Viu que o mestre, eu sempre aconselho, afaste-se. Se ele não traz o evangelho, afaste-se. E a falta dessa peneira da igreja saber distinguir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro, tem gerado muita confusão no meio teológico, sabe? É uma coisa que eu sempre digo, às vezes, você vê uma pessoa elogiando um sermão expositivo crente, fala, Daniel, eu vi o sermão do Augustus, aí ele está fazendo uma série agora em Êxodo, excelente e tal, e daqui a pouco você vê esse mesmo irmão ou irmã elogiando um sermão de um herege.
Aí você fala, uau, o que está acontecendo? É uma confusão teológica. Eu vejo que a gente está vivendo isso hoje. Eu acho que a gente tem que, o que eu aprendo com os reformadores, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, é que a igreja não se alimenta de novidade. A igreja se alimenta das grandes e antigas verdades do evangelho. E a gente tem que sempre voltar para elas. O que é o evangelho? O que é a justificação pela fé? Quem é Deus? O que é arrependimento? Sabe? Como eu posso ter certeza da salvação? Eu acho que essa volta, se nós, ministros essa palavra, entendermos que não precisamos inventar coisas para o nosso povo, antes devemos ajudá-los a voltar às antigas veredas, às antigas verdades do Evangelho. Eu acho que será um grande marco para a nossa geração. Um grande marco. O problema é quando a gente quer disputar com essas igrejas que têm um marketing mais forte do que o nosso, né? Antes de você continuar respondendo a pergunta, o outro ponto que você entrar, Tranquilo. mas o que eu consigo perceber, assim, que por muitas vezes esse movimento cresce, esse movimento cresceu e dá para analisar que foi porque ele trouxe sobre pregações, ensinamentos sobre demandas do nosso tempo, de um jeito mais prático. Então, por exemplo, as pessoas, igual, era sobre teologia da prosperidade, Perfeito. era forte porque o Brasil não estava tão bem economicamente, saúde, o acesso era ainda pior, então o povo demandava disso, aí por isso falava muito sobre milagres, de cura. Hoje em dia, ainda mais com a pandemia, foi muito mais pessoas com crise emocional, e aí veio essa teologia do coach. Perfeito, né? boa avaliação. Mas você percebe que isso aconteceu porque uma igreja mais séria bíblica, ela não trouxe respostas para essas demandas? Nossa, é uma boa pergunta, hein? Lembra de Elias, né? Quando Elias falou para o Senhor, Senhor, só sobrou eu. Deus falou, calma, Elias. Ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Você não é o único. 7.000 ali, há uma divergência se era 7.000 de fato ou um símbolo de completude. Porque, 7, né? exatamente, 7 vezes 1.000, né? Então a gente não sabe se Deus está falando, nossa, tem muita gente, Elias. E é o número ideal. Então o que eu digo? Na história do cristianismo, Deus nunca ficou sem testemunho verdadeiro. Nunca, nunca. Ora é mais forte, eu reconheço isso, ora é menos forte. Mas Deus nunca ficou sem testemunho. Eu acho, Wender, que assim, a gente pode fazer uma crítica às instituições, às igrejas, às vezes a fraqueza de muitos seminários no passado, a falta de preparo de muitos pastores em responder às angústias do seu tempo e não trazer aplicações contundentes, porque pregar e ensinar a Bíblia não é só ensinar em terceira pessoa. Isso quem ensinou foi Agostinho. Agostinho viveu no quê? Terceiro, quarto, quinto século da era cristã. Ele dizia o seguinte, você não pode pregar na terceira pessoa, tipo, Wendel, Elias foi isso, Paulo foi isso, e eles ensinaram isso, aquilo, outro. Acabou? Acabou, vamos embora. Não, você pega tudo que eles ensinaram e fala, agora você tem que viver dessa forma, no Brasil de hoje. Em outubro, dessa mesma data, Deus chama você a aplicar tudo isso da seguinte forma. Então, realmente, a falta de aplicação aos problemas do nosso tempo acarretou. Muitos pastores pararam no tempo, pode-se dizer. Às vezes nós mesmos, que estamos no seminário agora, ficamos mais com os livros e viajamos lá para o século XV, XVI e por lá ficamos, não queremos voltar. Eu entendo isso. Então, há de se pensar nessa crítica. Todavia, nós temos aí quantos milhões de brasileiros na nossa nação? E o Brasil sempre foi um país muito crédulo, isto é, de crer em coisas, sabe? De ter uma religião sincretista, vou misturar um pouquinho disso, daquilo outro. Então o brasileiro não tem dificuldade em crer em alguma coisa. Então você já tem essa predisposição de ter aí um ajuntamento de religiões, um sincretismo religioso, e você tem a demanda pecaminosa do seu coração. Então você vai ter milhões de pessoas querendo ter o seu ego afagado. Milhões de pessoas querendo dinheiro e manipulando o divino para conseguir. Vem um esperto entre a multidão e fala, eu vou oferecer o que o coração pecaminoso deles quer.
É dinheiro? É felicidade? Qual que é a bola da vez agora? Felicidade. Vem que a gente vai conseguir manipular o Todo-Poderoso. Eles não usam essa palavra, mas acaba que sendo. Aham. Faça os passos corretos e a felicidade virá. Faça os passos corretos e o dinheiro virá. Faça os passos corretos e você vai ter realização pessoal. Então, é basicamente magia, tá? O que é magia? Magia é a manipulação do divino para obter os seus fins pessoais. Isso é magia. Então, o que hoje tem é magia em muitas igrejas evangélicas. É diferente de milagre. Milagre você fica na expectativa. Você não usa Deus. É Deus quem age. E o maior milagre de todos, nós sabemos hoje, é um coração de pedra ser transformado num coração de carne. É um ímpio a começar a acreditar em Deus, no Deus verdadeiro. E assim por diante. Eu vejo que é isso. Eu acho que há uma crítica às instituições, está certo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é o cumprimento do que Paulo disse, que haveria um tempo, e ele começou a viver isso na época dele, em que os homens gostariam de ouvir coisas como quem sente coceira nos ouvidos, coisas perversas, corruptas, segundo o próprio coração. Acho que é basicamente isso. Entendi. Tudo bem, pode voltar àquele ponto Então, que você basicamente, falou sobre liturgia. a liturgia, as igrejas reformadas sempre foram conhecidas como igrejas que zelavam pela glória de Deus, na vida e na liturgia. O que você tem hoje, infelizmente, cada igreja faz a sua liturgia, a sua própria maneira. Mas o que deu? Os reformadores tinham a seguinte preocupação, principalmente a segunda reforma que começou com Zwingli e depois Calvino. O que Deus requer que tenha no seu culto? É isso. É isso que vai ter. Isso é o princípio regulador do culto, coisa básica da reforma. Hoje em dia, não só os reformados se afastaram disso, mas o evangelicalismo nem conhece isso. O que tem no culto do evangelicalismo brasileiro em geral? Aquilo que o seu líder e liderados quiserem. Isso é uma afronta a Deus. Você vê vários textos na Bíblia que Deus requer a adoração do jeito que ele determinou. Entende? Então a gente vive uma crise litúrgica. O que pode ter no culto? Depende, cada domingo é uma surpresa. Sabe? E além disso, a gente caminha para a crise moral. Você vai ter uma quantidade imensa de casamentos desfeitos no meio do povo de Deus. Adultério, a fornicação, roubo, maus empregados. E as pessoas normalizaram isso. Entende? Então você tem o quê? Crise moral, litúrgica e teológica. Meu amigo, isso aqui é muito fácil de identificar. Muito fácil. A gente identifica facilmente. Identificando essa crise, a única solução que eu vejo que a Bíblia apresenta e a história comprova é uma reforma. Um alto caminho. Aqui não... Quando se pensa em reforma, aí já vem reforma protestante, já se pensa como aconteceu, mas não tem mais uma igreja para a gente bater o martelo e falar sobre isso, né? É o que eu vejo hoje. Lutero nunca teve uma pretensão de fazer o que fez, né? Deus usou ele mais do que ele imaginou, muito mais. Lutero fez uma coisa extraordinariamente comum. E se a gente não parar para pensar nisso, a gente perde o que aconteceu na Reforma Protestante. O que Lutero fez foi algo comum. Lutero era doutor em teologia. Lutero tinha um problema com a teologia das indulgências, da venda das indulgências, propriamente dito. Ele achava que não deveria vender o perdão papal. A estudiosos de Lutero dizem que ele não combateu primeiramente a indulgência, mas a venda. Tá? Depois que ele vai entender que era pecado. Ok, que só Deus podia perdoar pecados. Mas o que ele fez? Ele fez aquilo que chama de disputatio. Se você pegar as 95 teses, tem várias cópias, né? Você vai ler lá, disputatio. O que era disputatio? Era uma chamada entre doutores para discutir teologia, publicamente, a fim de trazer uma solução para aquele problema levantado pela pessoa que levantou as teses. Então Lutero, ele não fez uma coisa para acabar com a igreja, pelo contrário, ele chega e fala, eu vejo que está errado,
e eu tenho 95 teses para apontar o erro. Vamos conversar? E Lutero chegou a conversar com teólogos da época, John Eck, por exemplo, entre outros. Qual era o problema? Eles chegavam para discutir com Lutero, eles falavam, mas Bonaventura disse isso, fulano disse aquilo, e Lutero falava, ok, mas Paulo disse isso em Gálatas. Paulo disse isso em Romanos. E lapada. Porque para eles a tradição, né, Aham. estava acima das escrituras, se não igual. No mínimo igual, mas normalmente a gente vê que é acima. E Lutero, então, por meio dos argumentos bíblicos exegéticos, ele ia quebrando um a um. Então eu vejo assim, Lutero não tinha pretensão de reformar a religião na Alemanha. Ele falou, eu sou um doutor em teologia, Deus me deu essa área de atuação, discutir teologia para a saúde da igreja. Eu vou fazer isso. Era muito comum ter essas disputas. Era muito comum ter teses para lá, teses para cá. Lutero não foi o primeiro a inventar isso. Então, qual que é meu ponto, Wendel? O que Deus requer de nós é o arroz com feijão do dia a dia bem feito, de forma fiel. Deus não quer de você chegar lá, tá tendo uma conferência da APECOM, sei lá, aprender lá, sabe, gritar. Não. No seu púlpito, na sua escola dominical, no seu aconselhamento, na sua casa, seja fiel a Deus. Como Deus vai usar a sua fidelidade, aí é com Ele. Às vezes, Deus usa a fidelidade dos seus servos e traz sofrimento para a sua igreja, para o seu povo, e até mesmo para o seu servo. Acontece. Você é fiel a Deus e sofre, olha o Jó. Às vezes você é fiel a Deus e Deus amplia o seu ministério e causa transformação como o de Lutero. Às vezes você vai ser fiel a Deus e vai abençoar 10 famílias. Você vai morrer, vai virar um quadro numa estante de alguém com uma foto, passou uma geração, duas, alguém pega aquele quadro, era o pastor do meu avô, joga fora e você é esquecido pelos homens. Mas você foi instrumento de Deus para reformar e trazer luz para aquelas 10 famílias. Seu nome vai ser esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Amém. Então, esse é o ponto. Fazer o simples e fiel. Simples e fiel. Interessante, legal. Bem, e a próxima pergunta a gente está falando da história da igreja, de história da teologia e tudo mais, sobre a reforma protestante, mas a gente encontra na Bíblia um exemplo de reforma? Sim. Há vários, né? Mas o exemplo mais clássico que a gente vê é o caso de Josias. Está lá no segundo livro dos Reis, precisamente no capítulo 23. Vamos lá. Ano 932 a.C. Houve um racha entre o reino do norte e o reino do sul. Certo? Por ocasião do reinado de Roboão, filho de Salomão. Racha-se o reino. 11 tribos e meias para o norte, uma tribo e meia para o sul. 932 a.C. Ou 932 ou 82? Por aí, tá? Eu acho que é 32. O que acontece? O reino de Judá teve alguns reis que foram servos de Deus. Ezequias, por exemplo, trouxe reformas religiosas e tudo mais. Todavia, depois de Ezequias, tivemos aí 2 reis profundamente pecaminosos, Manassés e seu filho Amon. Estes reis trouxeram a idolatria para Israel de uma forma, de um nível assim, assustador. Ao ponto de, na Bíblia, você lê até casos de sacrifícios de criança. Só você chegar na igreja, aqui Carvalho, chegar, o que está tendo hoje? Sacrifício de criança. Nossa. Coitado da UCP. Então, já pensou o nível de crueldade, de distância da palavra de Deus, de distância de temor? Israel passou por isso. Passou por isso. E lembra que Israel é igreja e Estado ao mesmo tempo. Então a política é totalmente corrompida. E a religião lá embaixo. Depois de Manassés veio Amon e a mesma coisa. Até que se levantou um homem chamado Josias. E o seu reinado foi brilhante. Primeiramente, ele derruba os altares que Manassés e Amon haviam erigido. Ele derruba os altares, queima coisas consagradas a ídolos, e depois ele restaura a centralidade da palavra de Deus, da lei de Deus. Alguns vão dizer que ele encontra Ilquias, ele encontram a palavra de Deus ali, significa provavelmente ou Pentateuco ou livro de Deuteronômio.
Alguns vão dizer que é o livro de Deuteronômio. Mas meu ponto é, na época de Josias, ele pega a lei de Deus, ele coloca no centro da vida do povo, celebra a Páscoa novamente, o culto, assim, conforme Deus quer, livre de idolatria, e o povo experimenta talvez um dos tempos mais áureos da religião em Israel, pós-divisão. Então, qual é o princípio que eu tiro? Ah, é ele que encontra entre escombros? Não, Escombros. escombros. Exatamente. Né? Onde foi parar a lei? Então. Exatamente. Então, E eu fiquei impressionado como, tipo, ele tava nesse ambiente e, tipo assim, e o pensamento é que o meio te transforma, né? O lugar te exatamente. transforma. Exatamente. Mas ele E é legal, é cara. Assim, diferente. lembra que Israel é igreja e Estado ao mesmo tempo. Sim. Aí, o Brasil é Estado e a IPB é igreja. Hoje em Uhum. dia tem essa divisão. Ok. Mas a reforma que Josias trouxe tanto bem para a parte religiosa como social de Israel. Então, isso tem paralelo na história também. Quando a reforma explodiu, ali na Alemanha, Suíça, depois Inglaterra, você vê uma melhoria social também. Isso que é legal. Então eu vejo o seguinte, as crises que eu pontuei, crise teológica, as crises políticas das suas mais diversas áreas, a crise depois na área religiosa, teológica, litúrgica e moral, a única resposta que eu vejo é nós tirarmos a palavra de Deus sobre os escombros culturais que nós colocamos e voltar ao centro. Eu acho muito bom, de verdade, e aqui é sem hipocrisia, viu, Wendel? Um churrasco entre irmãos. Oh, Eu acho bom. delícia. Jogar bola entre irmãos, você marcar assim na agenda da igreja, vai ter o futebol, vai ter churrasco, mas eu também sei que isso por si só não transforma a vida de ninguém. Você entende? Uhum. Essas coisas podem ter e devem ter, comunhão é muito bom, mas a nossa comunhão primeiro é com Cristo. O que nos une hoje não é o fato de gostarmos das mesmas músicas, time de futebol, sei lá, o que nos une é Cristo. E isso tem que estar sempre presente na igreja. A começar do púlpito e descendo para as demais sociedades internas e tudo mais. Todo o trabalho deve visar duas coisas. Ou edificação no sentido, devemos aprender alguma coisa da Bíblia, ou evangelização. Esse é o ponto, sabe? Ou a gente está crescendo junto, ou a gente está trazendo mais pessoas para o reino de Deus, sendo luz deste mundo. Então, quando a gente pega trabalhos, e a maioria desses trabalhos são mais passatempo junto, eu vejo que a palavra de Deus está nos nossos escombros também. Eita. E isso explica muita coisa. Isso explica a nossa crise teológica. Isso explica a nossa crise litúrgica. Isso explica a nossa crise moral. Entende? Então, eu acho que a centralidade da palavra de Deus é o órgão pulsante dessa reforma. Foi isso que os reformadores fizeram. Acho que esse é o ponto. Certo. Tudo bem. Já indo para nossa terceira pergunta, por que nós devemos aprender com os reformadores? Opa! A gente não fica só com a Bíblia. Não é só a Escritura, Daniel? E agora? Boa. Quando a gente fala só da Escritura, isso é importante, a gente não fala que nós temos a Escritura sozinha. Há uma diferença entre só a Escritura e nuda Escritura. Nuda Escritura diz o seguinte, você só precisa da Bíblia e esquece tradição. O só a Escritura diz o seguinte, a Bíblia é a juíza suprema sobre a tradição que nós temos. E a própria Bíblia vai mostrar para nós que nós devemos aprender da história. Então você vai ter muitos salmos dizendo, olha, nós não encobriremos os nossos filhos o que fizeste outra hora e tal. Então, símbolos como a Páscoa era para lembrar sobre a história da saída do povo de Israel. Eu acho que todo crente, de verdade, antigamente era mais comum, mas se isso for ficar aqui para os próximos 50 anos, a gente não sabe, leia muita Bíblia e leia muita história. Então, porque na história você pode aprender com os erros e acertos, você pode ver como que Deus guiou o seu povo após o Apocalipse. A história do povo de Deus não acaba em Apocalipse, ali quando João escreve, né? A história do povo de Deus continua, na história.
leia boas biografias, isso ajuda muito. Quando a gente fala dos reformadores, primeiro, hoje nós temos mais informações do que eles naquele período? O que você acha? Mais o quê? Informações? Muito mais. Tem as que eles criaram, né? Muito mais. A outra pergunta é, nós sabemos o quanto eles sabiam? Ixi. Aí é outro esquema. É verdade, hoje nós sabemos muito mais. Melhor, nós temos muito mais informações do que Calvino tinha na época. Muito. Mas nós não sabemos o quanto ele sabia. E assim, eu amplio isso para a igreja. A congregação de Calvino, possivelmente, era muito mais sábia do que a nossa. Assim, falando no geral. Então, porque a gente vê que os crentes daquela época eram muito mais robustos. Prova. Provo. A primeira incursão de protestantes do Brasil foi na Baía de Guanabara, se eu não estou enganado, em 1556, década de 50. Você tinha ali pessoas como sapateiro, tem uma outra profissão também, mas profissões simples assim, sabe? Uhum. Pessoas que vieram com os huguenotes, que eram protestantes franceses, vieram para ajudar. Vieram para ajudar. Sapatos naquela época é importante, você está no meio de terra, você não tem piche. Então, ajudar. Alfaiate é outro nome que eu gostaria de lembrar. Alfaiate, sapateiro. Estes homens vieram para cá. O dono da embarcação, Vila Guignon, ele se encontra com jesuítas, que eram aqueles missionários católicos que já estavam aqui antes. Ele vira casaca, chega para esses homens e fala o seguinte: vocês estão sendo acusados de heresia, porque vocês estão dizendo que não há transformação na substância dos elementos da ceia. Lembra que para o católico isso é muito importante. Uhum. Quando eles estão celebrando a Eucaristia, a missa, eles estão diante do próprio Cristo. Não é algo que aponta, não é isso. É o próprio Cristo ali para eles. Na hóstia e no vinho. Ok, ele foi convencido, o Vila ganhou, ele chega para sapateiro, alfaiate e fala: monte uma confissão de fé. Vocês têm 12 horas. Nossa! 12 horas! Quer ver? Ah, sim. Vamos ler só um trecho aqui. São pessoas que não tinham formação teológica, tá? Por muitas vezes nem escolares, né? Exatamente. Vamos ver só um trecho aqui. Se chama Confissão de Fé da Guanabara, de Guanabara. Por que foi feito em Guanabara? Da Guanabara. E a primeira confissão protestante. Protestante. Protestante? É a primeira. A primeira foi feita no Brasil. 1558. Olha só. Olha como eles começam. Então, foi dia 7 de março de 1557. Tá? E depois eles foram mortos, foram enforcados e seus corpos atirados de um despenhadeiro em 1558. Mas olha só. Crentes de igreja, não são pastores, tá? Ele começa assim: segundo a doutrina de São Pedro, apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há. E isso com toda a doçura e benignidade. Nós abaixo assinamos: Senhor de Vila Guignon, unanimemente, segundo a medida de graça que no Senhor nos tem concedido. Damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado. E começamos o primeiro artigo. Olha só, cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas. Um só Deus, hein? Distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo bem, o Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Santo Espírito, nasceu da Virgem Maria sob efeito da lei, para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único Consolador em aflição, dando constância e perseverança
em todo o bem. Isso aqui é só o primeiro trecho. Eles têm, vamos ver quantos artigos? Ó, membro de igreja, ó, são 17 artigos. 17 Olha. artigos. Jean de Bordeaux, Pierre de Bordeaux, André de Lafon e Mathieu, acho que é assim que fala, Vernu. Então é algo assim, se você depois ler assim, você fala, meu Deus, será que hoje nós, vamos colocar aí você, né? Uhum. Chegasse alguém aqui e fala, toma folha de sulfite. Tem 12 horas para falar o que você crê. Se você olhar a profundidade com que esses homens escreveram, você fala, uau, era diferente. Uhum. Entende? Então eu vejo que a reforma protestante nos dá substância espiritual. A gente aprende com eles. Eles enfrentaram problemas assim, 3 pilares. Crise teológica, vai ver como que era a teologia da Idade Média. Mariolatria, não é? O celibato forçado dos padres. A tradição impede igualdade ou acima das escrituras. O confessionário como sacramento. Eles colocaram 7 sacramentos. Então, veja, É o sacramento confessionário? também, sacramento. É a confissão auricular. Se você é romanista, se você é um membro da Igreja Católica, você é obrigado, pelo menos uma vez ao ano, se confessar. É um sacramento para eles. Então, vários e vários e vários erros. A inerrância, a infabilidade papal. Nossa, isso aí. Tô tão surpreso que a história mostra tanto que isso não é verdade Então, e ainda continua nessa. então, você vê, eles estavam com isso, crise teológica, litúrgica. Para o católico, tanto na época de Lutero como na nossa época, a missa é uma reedição do sacrifício de Cristo. Então, para eles estão vivendo de novo a morte de Cristo naquele momento. Sabe? E tantas outras coisas que a Igreja Católica foi colocando, missa, oração pelos mortos, intercessão dos santos. Olha aí, uma crise litúrgica. As pregações na época de Lutero, sabe o que era? Era uma homilia sobre a vida e obra dos mártires da igreja. Era muito comum isso. Você pegava, por exemplo, o Santo Antão, que é o pai dos monges, aí você vai falar da vida de Santo Antão na igreja. Você fala, meu Deus, era isso que tinha. Não tinha profundidade bíblica, sem contar que era no latim. Então, a crise moral nem se fala, né? Se você já assistiu o filme de Lutero, você vê os padres lá com as meretrizes, padres com muitos filhos e assim por diante. Como que Lutero, um simples, como ele era chamado, né, na época, um simples monge alemão, simplório, como eles diziam, sem influência nenhuma na igreja, como que ele transformou a história? Como que Deus usou ele para essa transformação? Ele responde. As palavras de Lutero. Eu nada fiz, apenas preguei e ensinei a palavra. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. A palavra enfraqueceu o papado. Não foi canhão, não foi espada. Os camponeses tentaram fazer isso pelo uso da arma. Lutero foi contra. Ele dizia que só pelo poder da palavra você tem transformação. Então eu vejo que dá para aprender muita coisa. E aí eu volto a dizer, se o meu pressuposto nessa conversa com você é que o âmago da reforma é o redescobrimento da centralidade da palavra de Deus, eu olho para a reforma e pergunto como eles fizeram isso. E copio. Entendi. É isso. Eu já vi gente falando mais ou menos assim, né, tentando dar uma parafraseada, que a gente tem que saber que o cristianismo começou agora, né? Que a gente tem que saber que já vi mais de uma pessoa falando isso, que tem uma história antes da gente. Exato. E né? assim, de pessoas muito mais capacitadas do que nós, né? Isso. Muito. Assim, olha só, o que Lutero fez o que a gente fala de reforma, é absurdo. E quando o Lutero estava para morrer, ele falou: queime todos os meus livros, menos o catecismo para crianças que eu fiz. Esse ainda vale para alguma coisa.
Nossa. Rapaz, não, Lutero, estava errado. Tudo que você escreveu, grande parte, né? Grande parte é um tesouro para a igreja até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Legal. Sim, a humildade dele. Agora, em contrapartida, muito do que é escrito hoje poderia ser queimado facilmente e nós não sentiríamos falta. Então é por aí. Entendi. Muito bem. Indo para a próxima pergunta, já que a gente está falando sobre reforma protestante e tudo, a gente define melhor tudo isso, quais são os pilares da fé reformada? Ah, tá. Alguns, né? Normalmente a gente gosta de colocar os principais ali que são concernentes à salvação, que são os 5 solas. Acho que um crente maduro tem que conhecer os 5 solas. O que são os 5 solas? Os somentes, né? São um resumo do ensino dos reformadores. Eles não escreveram os 5 solas, mas só que os historiadores e teólogos, olhando o ensino, eles conseguiram resumir em 5 pontos. Somente a Escritura, ou seja, tudo que concerne a nossa salvação não está primeiramente na tradição ou em qualquer outro lugar, a não ser na Escritura. E ela é a autoridade máxima nesse assunto. O que Deus quer que conheçamos de forma espiritual, revelacional, a Escritura tem autoridade suprema. Não é a igreja, não é o Papa, não é a tradição. Tradição é boa se ela estiver de acordo com a Escritura. Senão, não tem valor. Então, somente a Escritura. Depois nós temos somente a fé. Na igreja romana era muito comum você ter a ideia de que você tinha que dar o primeiro passo para que Deus desse os outros 99. Ainda hoje é assim, né? Eles não, é denominado de semi-pelagianismo, né? Pelagianismo é a ideia que você pode inteiramente a Deus. O que é graça para o Pelágio? Pelágio é o monge que criou isso. A graça para Pelágio era a lei de Deus. Então Deus quer que você passe no teste. Mas ele é tão gracioso que ele deu a lei para você. E somente com a lei você consegue obedecer. Porque para Pelágio não faz sentido Deus falar, me obedeça, mas você está morto em seus delitos e pecados. Você não consegue. Então para Pelágio, se tem uma ordem para obedecer, é porque eu posso cumprir. Então ele pegava e entendia que você, aprendendo a lei de Deus, você é capaz de cumprir e se é chegar a Deus. Até a Igreja Católica considerou isso como heresia. Isso é heresia, de fato, é heresia. Mas o católico falou, olha, a gente não pode dar o 100% dos passos, mas Deus exige pelo menos o primeiro. Então você é capaz de estender a mão para receber a bênção. Você é um mendigo, mas você pode estender a mão. E Deus você é morto, mas você é meio zumbi. É, tipo isso mesmo. Tá? Então, os reformadores foram contra, disseram que não, isso é obra, e a salvação, o meio de salvação é a fé. A fé é o órgão de apropriação. Então você tem a salvação e o homem morto, pecador. Qual que é o meio que Deus comunica a salvação? Fé em Jesus Cristo. A fé é o condutor pelo qual Deus nos salva. Certo? Esse é o ponto. A fé que nós temos em Cristo é uma graça que Deus nos concede. Certo? Então a gente por nós não conseguiríamos crer. Isso é ensino dos reformadores. O meio é a fé. Depois tem o sola gratia. Estamos mortos em delitos e pecados e não conseguimos ir até Deus. Então é Deus que nos acorda. É Deus que faz com que creiamos. Não é baseado nas suas obras, não é baseado nos seus méritos, porque ninguém tem. Você é tão depravado contra um ímpio. Então todos nós estávamos perdidos e Deus graciosamente nos transformou, nos chamou. Então é só pela graça, não é por obra nem por nada. O católico entende que há um aspecto de mérito. Pelo menos você estendeu a mão a 1%. E Deus considera esse 1%. Depois você tem só os cristos, a ideia de que não é Maria corredentora, não são os santos que intercedem por nós, mas apenas Cristo. E somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nenhuma instituição pode se colocar nesse lugar. Nenhum homem, nenhum papa, nenhum pastor é mediador. Somente Cristo. E aí você vê um pouco da nossa
mentalidade católica, né? Não sei se você já viu algumas igrejas que depois do culto pedem para o pastor, os membros pedem para o pastor orar, por exemplo, por eles. Então, eu vi. Por que tem que ser o pastor? Ele está mais próximo de Deus do que você? Resposta? Não. Às vezes é como você pedir uma pessoa para orar por você. Está sem força. Acontece. Mas você distinguir entre oração forte porque é de pastor ou de padre e oração fraca porque é de membro de igreja é catolicismo. No mais, não existe mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo. Só Cristo. E por fim, Nisso daí, é interessante que eu pensei, né? Porque já no filme, eu lembrei do filme do Alto da Compadecida, que no final, eu esqueci o nome do personagem, mas o personagem principal, ele chama a Maria pro tribunal, que ele fala, Jesus, eu sei que você é homem, mas você não é muito homem, não. Então eu quero chamar a Maria para ela interceder pela gente, porque ela entende a gente. Entendeu? Esse é imaginário. Mas é um pensamento, porque às vezes a gente pensa, tipo assim, sobre aprender doutrina, né? Tipo, aprender sobre cristologia. Beleza, Jesus é 100% homem, 100% Deus, né? Ok. Mas isso tem um fim prático, né? Ou muitos. Isso tem um fim prático na sua vida, que se você entender que ele é 100% homem, senão você cai nesse tipo de coisa. Exatamente. Se você não vê realmente isso, ele é 100% homem, mas eu preciso de um santo, de um pastor para interceder por mim, porque ele me entende, ele sabe está o que é mais perto de padecer. Deus. A Bíblia fala que ele sabe o que é padecer, né? E eu já evangelizei um católico, e eu entrei nessa questão de Maria, da mariolatria, e ele disse, eu oro por Maria porque eu penso que ela é mais boazinha do que Jesus. No final ela é mãe, ela entende. Foi assim que é no filme da Alta da Compadecida mesmo, Então, esse final. é interessante como o Ariano Suassuna, que é o escritor do livro, que depois virou filme, bem sucesso aí brasileiro, ele captou bem o imaginário popular, né? Popular é assim mesmo, católico. Brasileiro ali, católico romano, acredita nisso mesmo. E a reforma já vem lutando contra isso desde lá. Gente, é só Cristo. Cristo é o centro de tudo, da salvação, do culto, da nossa vida. Cristo. Cristo. Então é importante. Por isso que a gente, quando prega e ensina nossas crianças, nós não devemos falar, seja como Davi. O que a gente aprende aqui? Seja como Abraão. Não, todos eles estão falhos e o cumprimento deles, eles só estão na Bíblia porque são uma sombra pálida de Cristo. Todos eles apontam para Cristo. O rei Davi foi falho. Ele matou Urias, um dos seus servos, para ficar com sua esposa. Jesus é aquele que morre pelos seus. Ele não mata os seus, ele morre por eles. Davi ficou no palácio. Jesus foi o primeiro à frente para morrer. Então é diferente, sabe? Quando você sai dessa moralidade de, seja como Davi, seja como Abraão, e vai para Cristo. Isso transforma o Evangelho. Os reformadores entenderam isso há muitos anos. E no final, você vai perguntar? Não, achei que você estava E no final ele vai falar do só lhe deu glória. A Deus somente glória. Somente a Deus deu glória. A salvação pela graça tira do homem qualquer mérito. Tudo que nós fazemos não é para agradar a instituição, não é para nos salvar, mas em última análise, nós estamos num grande plano de Deus, que é trazer glória a si mesmo. Recomendo até os livros do Piper. O Piper é o que mais escreve sobre isso, depois de Jonathan Edwards, que Deus tem uma paixão imensa pela sua própria glória. E é por isso que nós estamos sendo salvos. Porque em última análise, não é sobre nós a história, é sobre Ele. Nós somos apenas coadjuvantes aí. Ele é o autor principal, o diretor e tudo mais. E fazer parte disso é uma benção. Então, retomando, só a Escritura, só Cristo, só a fé. Você falou da só a graça? Só a graça. Só a graça. Só os Cristos, somente Cristo e somente glória a Deus. Glória somente a Deus. Só lhe deu glória, né? Amém. Certo. São os pilares. Daniel, isso é tudo da teologia reformada? Não, isso é o cristianismo básico. São os pilares. E dos pilares, ou das bases, vem uma grande construção. Não é tudo, mas não é menos do que isso. Então, a partir disso, você começa a conhecer outros ramos da teologia que são e nisso, cada uma dá uma aula de EBD, que está acontecendo na nossa igreja.
Tá fazendo a propaganda. Exatamente, perfeito. Tudo bem. Já partindo para a última pergunta, para a gente encerrar, né? Última pergunta programada. Aham, sim, Olha. sim. E muito bem, após tudo isso que a gente viu, o que falta para a gente experimentar uma nova reforma na igreja brasileira? Que falta, né? Primeiro a gente tem que entender que nós não somos soberanos de causar impacto como nós gostaríamos. Em última análise, nós dependemos muito do poder de Deus, totalmente, eu diria, do poder de Deus, da soberania dele. Há grandes pastores, Wendel, como Lloyd Jones, que depois que morreram, a igreja se liberalizou de vez. Então, o pai dos pregadores expositivos, ali depois de Calvino, a gente vai dizer que é o Lloyd Jones. Pelo menos o pai dos pregadores expositivos modernos, vamos colocar assim, é o Lloyd Jones, pastor da igreja da Capela de Westminster. Ele teve um ministério magnífico. Magnífico. Todavia, os seus detratores vão dizer o seguinte: se foi tão magnífico assim, e foi mesmo, por que que depois de alguns anos da morte dele, a igreja entrou num liberalismo tremendo? Detratores são? Aqueles caras que não gostam, os oponentes, que querem manchar a honra dele. Então, por que que depois de alguns anos você não vê fruto do Lloyd Jones? Na igreja, tá? Frutos estão aí. Eu sou fruto, por exemplo, do Lloyd Jones, e entre outros. Mas na igreja, o que aconteceu lá na Capela de Westminster que o liberalismo entrou e tomou conta? Eu tinha essa dúvida, sabe? Fui pesquisar a biografia, pessoas que escreveram sobre o Lloyd Jones, e eu entendi que às vezes Deus levanta bons pastores para serem um porta-voz do seu juízo. Sabe? Aquele último pastor que vai falar das bênçãos de Deus, muitos vão crer e muitos também não vão crer. Vai ser às vezes dividido, às vezes a maioria vai ser de descrentes, com poucos crentes. Isso me lembrou muito do ministério de Isaías. Isaías é um livro longo. 66 livros, né? Capítulos. Perdão, 66 capítulos. Você vai estar ali, Isaías. Escreveu bastante. Falou muito. Mas Deus falou lá no capítulo 6 que ele falaria todas aquelas coisas e ninguém ouviria. Tudo que Deus está escrevendo ali, a gente tem que entender que Israel não deu a mínima. Tanto é que depois vieram os cativeiros, como ele havia antecipado. Então, às vezes, eu acho que primeiro a gente tem que ter noção de que Deus pode usar a nossa fidelidade para ser apenas um juízo sobre aquele povo. Vocês tiveram um bom pastor como Lloyd Jones e não deram a mínima. E isso vai servir como penalidade no tribunal de Deus, um agravante. Agora, humanamente falando, eu acredito que falta muito da mentalidade de Lutero. Fazer o cotidiano bem feito. A gente não precisa buscar, Wendel, o estrelato ministerial, sabe? Fazer coisas inimagináveis na igreja. Eu acho que um bom trabalho cotidiano, ali derramando suor mesmo, mas de forma fiel, é poderoso para causar impacto. Se vai trazer uma reforma na IPB ou uma reforma na igreja evangélica brasileira como um todo, eu não sei. Mas a pergunta que fica é: nós estamos sendo fiéis com aquilo que Deus nos deu? Porque se nós não estamos sendo fiéis na esfera de atuação que Deus nos colocou, eu acho hipocrisia falar de reforma no âmbito nacional. Entende? Então, começa dobrando a roupa de cama, por exemplo, sabe? Para querer. Pessoas querem mudar o mundo, mas não passam uma vassoura em casa. Começa a fazer as coisas mais simples. Eu acredito que essa mentalidade de foco e constância pode ser uma grande ajuda. O que eu estou dizendo aqui? Pregação da palavra, gente. A pregação fiel, pura, simples. Escolas dominicais bem organizadas, trabalhos bem direcionados e assim por diante. Palavra no centro. Ao ponto de pessoas entrarem aqui e sentirem o aroma de uma igreja bíblica. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards. Ele foi a uma igreja do Richard Baxter.
Ele não é contemporâneo, ele nasceu anos depois. Acho que 100 anos depois, né? Se eu não me engano, 100 anos depois. Ele vai para a igreja de Richard Baxter e ele diz exatamente isso. Ainda é possível sentir o aroma do ministério de Baxter. 100 anos depois. Então, sabe, uma vitalidade bíblica e assim por diante. Eu acho que é isso. Simples, constante, feito de forma fiel. Deus pode usar de forma extraordinária que a gente nem imagina. Certo. É isso que os nossos grandes heróis aí da atualidade fazem, né? Modo de dizer, Reverendo Augustus, Reverendo Hernandes. Se você olhar para esses homens de Deus, a gente tem que ter eles como referência, de fato. Se você olhar bem mesmo o que eles fazem, eles expõem a palavra. Ponto. Faz isso bem feito, né? Né? Eles expõem a palavra. Acho que esse é o Realmente. ponto. Verdade. Muito bem. Não tenho nada a acrescentar. Daniel, você quer deixar alguma consideração final? Ah, sim, eu trouxe um livro para Opa. recomendar, Sempre, né? chamado Reforma Hoje, Pensão Presente. A Reforma Hoje, escrito, organizado pelo Boyce e o Benjamin, é muito interessante, porque ele trabalha exatamente essa perspectiva de que nós precisamos de uma reforma. Tá? E aqui você vai ter vários artigos de vários outros escritores, e são só os organizadores, eles escrevem também, falando, por exemplo, sobre a nossa cultura moribunda, a igreja viva, lutando pela verdade numa era de antiverdade, catequese, pregação, vocação, arrependimento, a reforma do culto, a reforma da doutrina, do culto e da vida e outros assuntos mais. É importante porque assim, é um livro antigo, assim, se você for comparar, ele é de 1999. Mas assim, problemas que acontecem nos Estados Unidos vão escorrendo até chegar aqui no continente do Sul, né? América do Sul. Então, muito do que eles falam aqui no contexto americano é uma realidade hoje. Por exemplo, eles trabalham, tem um artigo aqui que fala muito do desafio que nós, reformados, vamos ter de lidar com o feminismo na igreja. Isso é uma coisa bem presente, né? Uhum. E aqui ele coloca como que aquilo devastou a igreja dos Estados Unidos e como que as igrejas mais sérias se posicionaram. A questão dos divórcios, a questão da promiscuidade no meio da igreja, a perda da catequese, que a gente chama hoje de catecúmenos, essa ideia de discipulado, hoje se perdeu. O que tem hoje nas igrejas? Tem programação. Programação. Mas as programações, por vezes, são insuficientes para você medir o crescimento do Wendel, por exemplo. Poxa, o Wendel entrou aqui em 17, 18. 2018. Você participou de várias programações, certo? Mas às vezes, por falta de uma cultura, eu não falo só da nossa igreja, mas de geral, de uma cultura do discipulado, de alguém te acompanhando, você fala, meu, o Wendel tinha essa dificuldade em 2018, foi sanado agora, e está nesse ponto da fé, está crescendo, o próximo passo vai ser esse, assim por diante, sabe? Igual uma escola, igual uma faculdade sem fim. Então, a gente não tem essa prática. Perdeu-se, o solo brasileiro se perdeu. Poucas igrejas têm, de você acompanhar seus filhos na fé, suas ovelhas. Quando eu falo isso, não só pastor fazer isso, sabe? Membro fazendo isso com membro, que é o objetivo, né, maior. O pastor dá a visão, ensina, e os membros vão crescendo, crescendo e ajudando-se mutuamente. Então, esse livro nos chama isso de novo. Fala, nossa, não é só programação pela programação. A gente precisa vislumbrar um crescimento espiritual mútuo. Por que a gente perdeu essa perspectiva? Por que hoje, se você chegar numa igreja e tentar mapear as dificuldades teológicas daquela igreja, doutrinárias, você mapeia, depois de 10 anos são as mesmas. As mesmas dificuldades. Por quê? Porque não há um planejamento, às vezes, por nossa parte, não há uma cultura do discipulado, que eu vejo que é o caminho que a gente precisa ter para os próximos anos. Porque se não tiver, Wendel, sabe o que vai acontecer? Você vai ter o marxismo nas autarquias da igreja. O liberalismo, o feminismo e todos os ismos que você imaginar no meio do conselho da sua igreja. Entre o pastorado da sua igreja. E aí, meu amigo, é o que aconteceu com a igreja de Ashbel Green Simonton. É por água abaixo.
Então, se a gente não... E esse livro ajuda muito a gente a refletir isso. Se a gente não parar e falar, meu Deus, a gente tem que se fortalecer biblicamente e fechar o cerco, porque tem muitas lacunas, muitas aberturas na nossa cerca, eu temo, meu irmão, que daqui 50 anos ou até 30 anos, nós não seremos mais vistos como a igreja reformada no Brasil, a igreja conservadora. Eu temo que terá um arco-íris, por vezes, no nosso símbolo. Não é impossível. A igreja luterana já colocou esse arco-íris, não de forma oficial, mas no site. Não sei se eles tiraram, se era Nossa, só por... luterana. Não que sei é se era por difícil, conta né? do mês que eles comemoram, né? O orgulho que eles têm do pecado deles. Então eles colocaram lá o arco-íris, o símbolo, né? Então É difícil você pensar nisso, né? Analisando hoje, vendo boas pessoas, mas se você vê a história, aí você vê que realmente. Exatamente. Aquelas pessoas também não imaginavam que podia acontecer. Então é difícil. Assim, que Deus nos ajude, sabe? A nossa igreja é nova. Comparada às outras, a nossa igreja é bem nova. Então, Certo. que Deus nos ajude a sermos instrumentos para impedir, pelo menos, ou, como posso dizer, quando a gente retardar o apodrecimento. Porque, assim, a nossa perspectiva escatológica das últimas coisas é que, de fato, a fé vai se esfriando, a apostasia vai chegando e as coisas ruins vão acontecendo. Mas que Deus nos use para retardar isso. Atrasar um pouquinho, sabe? E que não seja na nossa geração. Certo, muito bem. Daniel, obrigado. Wendel, pela Deus nossa abençoe, viu? conversa. Continue firme. Quero te deixar um presente Oh, aqui, de prestígio. é da dona Andréia? Opa, com certeza. Ela sabe Ah, que você gosta de prestígio. olha E só, com carinho pra ainda, hein? você. Andréia, mãe do Wendel, é a nossa doceira, é assim que fala, né? Pode ser, ela fala chocolateira, doceira. Chocolateira, assim Termina de em mão conversa. cheia, viu? Que Deus abençoe. Bem, Daniel, obrigado por essa Amém. conversa. Então, pessoal, este foi o nosso bate-papo deste mês, por causa, né? Não sei se vocês tocaram, mas por causa Reforma que o final protestante, do né? mês é a Reforma Protestante, dia 31. Esse vídeo vai sair no último sábado, não lembro que dia é, mas é perto. Lembre de deixar um like nesse vídeo, deixe um comentário se você tem algo interessante para falar, ou uma pergunta, o Daniel responde depois. Que nada. E se quiser, se você achou esse vídeo bom, edificante, compartilha. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.